E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. De volta com mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre mandarim e japonês, que são dois idiomas que possuem ideogramas ali, possuem algumas estruturas diferentes da língua portuguesa, né? Letras diferentes, inclusive. A gente vê que muitas pessoas têm essa relação aí entre mandarim e japonês, geralmente são idiomas difíceis e são bem diferentes do português, né, digamos assim. E eu gostaria de falar sobre isso, sendo um estudante desses dois idiomas, tanto o mandarim quanto o japonês. E o que acontece? Diante dessa pergunta sobre mandarim e japonês ser dois idiomas difíceis, a verdade é que realmente é um idioma difícil mesmo, diferente de muita gente que com um senso de motivação, um senso motivacional, diz que esses dois idiomas na verdade não é tão difícil, é só questão de prática mesmo. E também não está totalmente errado, mas mandarim japonês é um idioma difícil para pessoas que falam português, porque realmente é diferente, é bem diferente. As letras, a estrutura, apesar do mandarim ter uma estrutura mais parecida com o português, a gente vai ver que a pronúncia é diferente da língua portuguesa. Existe pronúncia, inclusive, que a gente não consegue, que a gente não tem naturalmente na língua portuguesa, mas diferente do que é difícil, mas não é da forma que muita gente pensa. E como assim, não é da forma que muita gente pensa? Algumas pessoas acham que é praticamente impossível, na verdade, aprender o mandarim, por exemplo, que só é constituído o idioma com caracteres chineses, né, cara? Caracteres com ideogramas. Ideogramas é bem antigo, inclusive. Mas é tipo aprender tocar um instrumento musical. Por exemplo, eu toco violão. E no início, quando eu comecei a tocar, a estudar, fazer aula de violão, eu achava que era impossível, véio, aprender, porque é uma coisa bem complicada, principalmente na galera que se você está aprendendo violão e também vocês vão chegar na parte da pestana, ter que colocar o dedo para fazer um Fá, por exemplo, ou um Sol com pestana. É bem complicado quando chega nessa parte. Mas atualmente eu tô numa fase, já faz alguns anos, né, inclusive, que eu estudo. Eu acho bem fácil, na verdade. Atualmente eu toco de olho fechado. Pra você ver, mas os primeiros momentos ali, de quando você tá estudando sobre violão ou tocando, sei lá, teclado, apesar que teclado é mais fácil, mas você vai ter uma certa dificuldade, sim. E eu me lembro que quando eu era criança também, quando eu tava na fase ali de aprender a ler, por incrível que pareça, eu me lembro dessa parte, quando eu fazia aula de reforço, eu achava bem complicado, velho. Acho que eu não vou conseguir ler, não, aprender a ler, não. Porque realmente é um negócio bem complicado, mas hoje é algo extremamente natural ler. É óbvio que realmente na época eu era criança e a leitura é algo essencial para a vida de todo mundo. E quando a pessoa é criança, a forma de ensino é diferente, né? Mas assim, mandarim é difícil, mas não é um idioma que é impossível de aprender. Vou deixar aqui no vídeo alguns sites específicos que é muito bom também para vocês ir desenvolvendo melhor a leitura, principalmente a leitura também. Mas existe uma instituição, inclusive, que a gente consegue pegar livros gratuitos, e realmente é gratuito. Tem um PDF, a versão PDF, a versão EPUB e a versão física mesmo do livro gratuito. No primeiro vídeo eu falo sobre alguns livros que eu leio em outros idiomas, e grande parte desses livros eu não paguei por um centavo, não gastei, sabe? Só foi gratuitamente mesmo. Como vocês provavelmente perceberam, são livros cristãos, assim, de instituição sem fins lucrativos, que compartilha desses livros. E a pessoa consegue colocar esse livro em vários idiomas, pode pedir a versão impressa do livro em vários idiomas, a versão do booklet, do livreto, em vários idiomas. Tanto que eu estou mostrando aí um vídeo sobre que eu pedi um livro e coloquei o endereço e só esperar, né? Geralmente demora um mês mais ou menos para chegar. E como os livros são algo isento de tributações, então é por isso que até é mais tranquilo também a versão gratuita, sabe? Porque não é necessário o pagamento de impostos. E livros são isentos.
É isso, a verdade é que tanto o mandarim quanto o japonês, por ser diferente, soa um pouco difícil, e realmente é difícil. Mas além da compreensão de que o idioma é difícil, a gente tem que ter o pensamento motivacional. É o que vai fazer você falar o outro idioma, vai fazer você ler, vai fazer você escrever em outros idiomas. Mas no primeiro vídeo, se eu não me engano, eu falei sobre isso, sobre a prática. E no segundo vídeo eu trouxe algumas ferramentas de prática, como Sesame AI. E isso vai ajudar muito vocês. E no mandarim, eu acho bem interessante a pessoa escrever também, praticar a escrita. Apesar que muita gente fala que não praticou escrita, que não vale a pena, porque é perca de tempo. Eu não acho muito assim. Depende também do pensamento de cada um. Por exemplo, é uma coisa minha que eu acho, né? Tanto que talvez para você possa ser diferente, você não precise escrever japonês ou escrever chinês ou algo do tipo assim. Mas no meu caso eu consigo memorizar melhor e os ideogramas quando eu estou escrevendo também. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que aprende o idioma, o mandarim, sem nem ter escrito nada, não escreveu nada. Só aprendeu digitalmente mesmo, escrevendo digitalmente. E tá tudo certo também, não tem problema nenhum. Depende muito de pessoa para pessoa, como eu disse. Mas assim, a verdade é que o mandarim e o japonês não é um bicho de sete cabeças. Se você estiver aprendendo mandarim ou japonês e quiser praticar aí, pode mandar aí no comentário, nos comments, que eu vou responder vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem rápido aqui, que eu vou só falando como é o intuito do canal, né? Geralmente é uma conversa assim, sobre idiomas. A diferença do mandarim, a principal diferença dessas línguas orientais, com exceção do indonésio, que é bem fácil, é justamente o tempo. Você vai passar para poder tornar fluente ou avançado nesse idioma. Então tem que praticar muito mesmo, falar muito. Fale muito, pratique muito. E assim como é com música e outras áreas da vida, que no início é bem difícil, a pessoa acha que não vai conseguir entender nada. Chegar lá na frente você vai tocar de olho fechado, vai falar sem nem pensar direito, sabe? Comenta aqui qualquer coisa no canal, que eu vou responder. Se inscreva no canal aí, pra não perder nenhum vídeo. Deixa o gostei aí no canal. E ainda essa semana eu vou falar sobre outro tema. Eu acredito que sobre procrastinação, que também é uma área é uma parte que eu enfrento muito sobre procrastinação, sobre as coisas, o ato de deixar as coisas para depois, principalmente com relação aos idiomas. De não, vou fazer isso amanhã, a gente vai dormir com aquela crença de que amanhã vai ser diferente e no outro dia vai ser a mesma coisa. E como eu tenho tentado melhorar usando algumas técnicas, sabe? Então esse vai ser provavelmente o próximo tema do vídeo. E é isso, até a próxima, galera. Falou isso.